Olá, queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão. E Deus tem falado tanto conosco nesses dias, nós temos recebido de Deus, temos recebido a palavra que nos fortalece, que nos anima, que nos ajuda a caminhar, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero meditar com você em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi, depois de ser nomeado, proclamado, o rei de Israel, chegou a vitória de Davi tão esperada, né? E naquele momento Davi decide trazer a arca para Jerusalém. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca ela foi tomada pelos filisteus, e os filisteus depois rejeitaram a presença da arca porque eles, como não viviam em santidade nem em comunhão com Deus, a Bíblia diz que só de olhar para a arca muitos morriam, porque aqueles que olham para a presença de Deus sem reverência, sem conhecimento, sem temor, eles podem sofrer verdadeiramente uma morte espiritual ou física, porque as coisas de Deus elas são sagradas, são santas. E a Bíblia diz também que depois os próprios filisteus rejeitaram a arca, ela foi parar na casa de Abinadab, e aquela arca ficou ali na casa de Abinadab por 20 anos. E a Bíblia diz que nada aconteceu na casa de Abinadab. Até que então Davi decide trazer a arca para Jerusalém. Davi entende que a arca em Jerusalém era o simbolismo da presença de Deus, era o momento em que o Senhor estaria ali, reinando no meio do seu povo, seria invocado no meio do seu povo, seria adorado pelo seu povo, como foi uma ordenança de Moisés. Então a palavra do Senhor diz em 2 Samuel capítulo 6, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome. E este nome aqui está com letra maiúscula. Era o nome do Senhor, do Deus Altíssimo. Através daquela arca, o nome do Senhor era invocado. O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então a presença da arca não era apenas uma figura, não era apenas algo que se tornava uma idolatria para eles, não. A presença da arca era a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Sabe, irmãos, hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa, receber uma pessoa em nossa casa. Enquanto eu estava na cozinha, o Senhor vinha ministrando ao meu coração tudo o que estava acontecendo na vida daquele homem. Deus foi desvendando para mim tudo o que acontecia na vida dele. E eu vim para a sala e falei para ele: meu irmão, o Senhor me fala que você serve a Deus, né? E eu quero dizer para você que você precisa trazer a presença da arca para a sua casa. E ele ali abriu o coração dele para mim, para o meu esposo, e falou que verdadeiramente ele e a sua esposa estão deixando um pouco de lado a presença da arca, a presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, isso passa desapercebido no nosso dia a dia, né? Estamos cansados para buscar a presença, estamos sem disposição para pegar a arca e trazer para a nossa casa, estamos sem disposição para ir à casa do Senhor, para orar, para ler a palavra, para cantar louvores ao Senhor, porque os dias são trabalhosos. Os dias de Davi também eram dias difíceis. E no momento que Davi decide trazer a arca para Jerusalém, uma tragédia acontece. Porque muitas vezes, queridos, quando decidimos tomar uma posição espiritual, algumas coisas acontecem, algumas barreiras se levantam para que a arca, a presença de Deus, não fique conosco, não chegue até a nossa casa. Então a Bíblia diz que no versículo 3 de 2 Samuel 6, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então, em primeiro lugar, ali eles já carregaram a arca de uma forma errada, né? A arca não deveria ser levada em carros, como eles queriam fazer naquele momento. E a Bíblia fala que Aiô e Uzá, que eram os filhos de Abinadab, Abinadab era o irmão mais velho de Davi, eles então conduzem a arca no carro novo. Às vezes nós achamos, irmãos, que estamos conduzindo a presença de Deus da melhor maneira possível aos nossos olhos, né? Às nossas vistas. Estamos fazendo o nosso melhor, mas será que você realmente tem feito o teu melhor para Deus? Será que verdadeiramente você tem conduzido a arca com santidade, com temor, como a arca precisa ser conduzida? Isso precisa estar, neste momento, como uma reflexão
em nossa mente, em nosso coração. Precisamos fazer um autoexame, uma autoanálise, para ver se verdadeiramente estamos conseguindo conduzir a arca como Deus quer que conduzamos a arca, né? A arca precisava ser levada nos ombros, mas não em carros. E às vezes nós achamos que para Deus o melhor seria um carro novo, né? É a melhor maneira de conduzir a arca. E olha o que acontece. A Bíblia diz no versículo 4: levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Eu quero dizer para você que barulho não traz a arca de Deus. Barulho não traz a presença de Deus. Eles estavam alegres, estavam em festa, a casa de Israel estava em festa, Davi estava em festa, porque estavam trazendo a arca para Jerusalém, mas estavam conduzindo a arca de maneira errada. Às vezes nós achamos que por ter barulho, por ter cânticos, por ter instrumentos musicais, a presença de Deus está ali. E nem sempre é assim, queridos. Pelo contrário, muitas vezes o barulho não é sinônimo de que a presença do Senhor está naquele lugar. Você lembra do profeta Elias? Olha que Deus fez passar barulho de vento, barulho de trovão, e Deus se manifestou para Elias num cicio suave, que é uma brisa. Você já ouviu o barulho de uma brisa? Não. Você só sente a brisa. Barulho não. Agora, barulho de terremoto, de vento forte, de trovão, a gente ouve, mas barulho de brisa não. Muitas vezes Deus está no barulho dessa brisa suave. Deus está, que na verdade nem barulho tem, você só sente. Mas as pessoas gostam de um barulho, né? Deus pode estar falando contigo hoje através de uma brisa. Sinta o toque da brisa do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Eu tenho estado aqui, irmãos, dia após dia, profetizando sobre a tua vida, aquilo que Deus tem colocado em meu coração, aquilo que Deus tem ministrado à minha vida. Não é fácil carregarmos a arca, é uma responsabilidade. E então o versículo 6 diz: quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Bois tropeçam. Eu quero dizer para você que instrumentos humanos, eles podem falhar. Animais podem falhar. E ali, naquele momento, Uzá estende a mão, achando que estava fazendo um bem à arca. Mas a arca não poderia ser tocada. E o versículo, então, 7 diz: a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Você pode pensar, Deus foi injusto com Uzá. Uzá só estava querendo segurar a arca. Irmãos, tem muitas pessoas querendo segurar a arca de Deus de forma irreverente, achando que tudo para Deus é maravilhoso, que Deus recebe qualquer coisa, que a gente está segurando ali a arca de Deus. Cuidado. Tenha muito cuidado quando se fala em arca e quando se fala em presença de Deus. Uzá não tinha autorização para tocar na arca, porque só quem tinha essa autorização eram os sacerdotes e os levitas de levarem a arca, mas de tocar apenas os sacerdotes. Então cuidado com aquilo que você está fazendo com a presença de Deus na tua vida. Cuidado como você está dizendo que é cristão, mas não conduz o amor, a verdade, a misericórdia, a justiça, a fidelidade. Cuidado. Porque de repente a ira de Deus pode se acender contra a tua vida. Isso é um alerta para nós cristãos. Você que se diz cristão, você que crê em Jesus, conduz a arca com sabedoria e com reverência. E aí a Bíblia diz no versículo 8: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Por que Davi ficou assim? Ele não ficou revoltado com Deus não, irmãos. Ele ficou sentido porque ali houve a morte do seu sobrinho. E quem não fica triste com a morte de um parente, de um ente querido, né? Às vezes não valorizamos quando as pessoas estão próximas a nós. Nós valorizamos quando perdemos. O versículo 9 diz: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Ou seja, como eu posso conduzir a presença de Deus diante da morte? Versículo 10: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Interessante porque Obed-edom, ele era um geteu
né? Ele fazia parte de uma cidade filisteia e, por coincidência, uma cidade onde nasceu Golias. Golias era geteu. Obed-edom decide hospedar a arca do Senhor. Obed-edom decide ficar com a arca na casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Quem recebe a arca de Deus com alegria, quem recebe a arca de Deus com reverência, olha o que acontece, versículo 11, a Bíblia diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Um geteu, um filisteu, provavelmente ali convertido aos mandamentos do Senhor, decide ficar com a arca na sua casa. Até então ele não tinha nome, não se ouvia falar em Obed-edom. Mas Deus, irmãos, não escolhe nome, Deus não escolhe títulos, Deus não escolhe se você é alguém influente ou não na sociedade, Deus não escolhe se você tem dinheiro ou não, Deus escolhe um coração quebrantado, compungido para habitar. A arca, 3 meses, fica na casa de Obed-edom. E ele e toda a sua casa foram abençoados. O que não aconteceu na casa de Abinadab, que ficou com a arca por 20 anos. E um dos seus filhos ainda morre ao segurar a arca com irreverência. Isso nos ensina, irmãos, que não importa o tempo que você tenha de evangelho, não importa o tempo que você conheça o Senhor. Tem pessoas que batem no ombro e dizem, batem no peito e dizem: olha, eu sirvo a Deus 40 anos, mas se fosse em reverência, não adianta de nada. Às vezes uma pessoa que acaba de conhecer a Deus, recebe a Deus com tanta alegria, e a sua casa é abençoada, os seus filhos são transformados, e a bênção do Senhor o acompanha, porque ele recebe a arca, ele recebe a presença de Deus com reverência, com temor. E é isso que Deus espera de nós. Pense nisso no dia de hoje. Como você tem recebido a arca? Eu creio que Abinadab e os seus filhos, Uzai e Aiô, só toleravam a presença da arca, só suportavam a presença da arca. Nos dias de hoje, só se diziam cristãos, mas não tinham reverência nenhuma a Deus. Tenha reverência dentro da sua casa ao Senhor. Tenha reverência naquilo que você tem falado, naquilo que você tem conversado. Eu não estou onde você está, você não está onde eu estou, mas Deus está presente em todos os lugares. Que você, no dia de hoje, seja um Obed-edom, que você receba a arca de Deus na sua vida, com alegria, com reverência, com temor e com o coração quebrantado. E a bênção do Senhor irá te acompanhar, e mal nenhum te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida neste momento, pedir ao Senhor que esteja te abençoando, que você receba com alegria a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as vidas que estão neste momento assistindo este vídeo, ó Pai, que estão querendo tocar no teu manto, tocar na tua presença, que eles estejam com o coração quebrantado, compungido, com um coração, Senhor, totalmente livre de todo tipo de sentimento que não te pertence, Pai. Em nome de Jesus Cristo, limpa os corações no dia de hoje, trata, Senhor, trabalha, e que cada um que esteja ouvindo neste momento, Senhor, e assistindo esta mensagem, recebam a tua bênção, recebam o teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.